O dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida e ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com suas seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever é íntimo do homem que está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece, frequentemente, impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração fielmente observado eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde ele começa? Onde ele se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostareis de ver ultrapassando em relação a vós mesmos. Essa palavra aberta hoje se correlaciona com o que eu havia pensado para a gente conversar hoje. Falando espiritualmente, no momento que a gente decide vir para a Terra, nós, em conjunto com os nossos irmãos espirituais de luz, nós definimos quais são as dificuldades, quais são as situações e as expiações que nós iremos passar nesse plano. Então, antes de virmos para cá, nós fazemos um planejamento. E qual é a bagagem que eu devo levar para essa nova viagem? Essa viagem nesse corpo material que cada um de nós vive hoje. Se pararmos para pensar, no início das nossas vidas e no final das nossas vidas, nós somos todos iguais. Nós viemos sem nada e nós voltamos sem nada. E qual é o legado e qual é o propósito em que eu vivi essa vida toda, desde o início até o fim? Quais foram as propostas em que eu me propus enquanto espírito para que quando eu estivesse aqui nesse corpo material, eu seguisse, eu me melhorasse e eu fizesse a melhora para todos aqueles que aqui estão. O nosso propósito, inclusive o de vocês, é estarmos aqui para nos melhorar. E como fazer isso? E é que vem a palavra, o dever. O dever é aquilo que está dentro de cada um de nós. Eu devo fazer isso ou eu devo fazer aquilo? E nesse plano reencarnatório, nós temos o grande merecimento de, nessa existência, a partir da bondade divina, ter o livre-arbítrio. Eu escolho para onde eu vou. Eu escolho fazer errado, eu escolho fazer o certo. E eu, somente eu, sou responsável por todas as coisas que acontecem em minha existência. Será que eu, do ponto de vista geral, estou seguindo o propósito do qual talvez eu nem lembre que eu organizei lá em cima? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão aqui? Qual o legado que eu devo deixar quando eu chegar nesse fim e novamente se tornar igual a todos? Falando nisso, uma das palavras que eu queria muito falar é sobre o recomeço. Cada dia, cada novo amanhecer, o nome da nossa casa, é um recomeço. No momento que nos deitamos para dormir, ao momento que nos acordamos, nós temos uma nova chance para fazer diferente. Tudo aquilo que não temos mais como atingir no passado e também tudo aquilo que não conseguimos alcançar em nosso futuro. Então, qual é
o recomeço e qual é o propósito do meu dia de hoje. O que eu me proponho a ser melhor, o que eu me proponho a deixar de lado o que me machuca. Quais são as ações que eu tomo ou deixo de tomar que fazem a diferença em minha existência. Porque mudando a mim mesmo, eu consigo tocar e mudar as pessoas que têm à minha volta. Servindo de exemplo, servindo de ponto de luz para aqueles que aqui necessitam. Então, o nosso dever é sempre buscar a nossa melhoria, a nossa melhoramento espiritual, para que quando chegar o nosso fim nesse plano terreno, a gente possa entender que eu cumpri o meu propósito e eu teria um recomeço com bem menos dificuldades, com bem menos provações, as quais eu poderei levar então toda essa bagagem da qual eu planejei e trazer esse conhecimento comigo e levar para as outras pessoas. Um pouco mais sobre o nosso propósito. O que nos impede de seguir os nossos sonhos? Quais são as nossas dificuldades? Se nos interiorizarmos um pouco mais, podemos ver dentro de nós uma voz que fala: eu não sou capaz, eu não tenho potencial, há alguém sempre melhor do que eu, o que vão pensar de mim? E se eu não fazer? E se eu fazer? Será que eu estou bonito? Será que eu estou feio? Há essa voz dentro de nós que ela não quer que a gente saia desse estado de estagnação, de dor e de conforto. Porque tudo aquilo que nos tira daquilo que é confortável nos causa medo, nos causa angústia, ansiedade, depressão. Ansiedade, o medo do futuro, daquilo que ainda não chegou. Depressão, aquilo que já passou e que não temos mais como atingir. E essa voz fica dentro de nós. Por que você não fez isso no passado? Por que você não muda no futuro? E aonde temos que chegar? Em muitos dos meus estudos eu ouvi que essa voz é a ela que não devemos ouvir, e sim aquele sentimento em nosso coração. E é esse o dever, aquela vontade que faz arder dentro de nós e que nos faz deixar de lado essa voz que tanto nos oprime. Deixar de lado o ego, a vergonha, a tristeza, a depressão, a ansiedade e realmente agirmos. Para que a gente possa ser melhor do que ontem e a cada novo amanhecer a gente possa ser uma nova pessoa. Ainda nas palavras fala que Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. Então, cada um de nós estamos aqui apenas de passagem. E qual será o meu legado? Quando eu partir, o que eu deixarei de boas lembranças? Que possamos nos nossos dias perceber e sentir através desses momentos que todas as dores são passageiras, que todas as angústias são passageiras, e que o recomeço e que a nova oportunidade vai vir a cada um de nós. Que todas essas provações as quais passamos, Deus não nos colocaria nessas situações se nós não fôssemos capazes de poder suportar. E que a cada novo amanhecer nós possamos ser outros seres
melhores do que ontem e ansiosos no bom sentido para um novo amanhecer. E que isso nos motive até que possamos chegar de encontro de nosso Criador e poder entender de que tudo isso foi tudo aquilo que nós nos propomos a existir e a fazer. Bom, meus irmãos,